louvor, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Meus queridos, graças a Deus, né, estamos na casa de nosso Deus, e é na casa de Deus que é o lugar onde o crente, né, se sente bem, glorifica o nome bendito de Cristo Jesus, né, recebe força dos céus para caminhar até a volta maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então, irmãos, para mim, né, foi uma surpresa grande, né, o pastor Josias ter me procurado domingo, né, e informado que, pela misericórdia de Deus, a gente estaria ministrando a palavra de Deus neste dia, nesta noite, né? E confesso para os irmãos que a gente treme todas as vezes que há ou que é chamado para subir, né, do púlpito da igreja, porque é neste lugar, né, que a presença de Deus é forte e que a gente, né, tem um compromisso e uma responsabilidade muito grande, porque estamos diante da coisa mais preciosa que existe na terra, que é a igreja amada de Cristo Jesus, né? Esta é a noiva do Cordeiro, que Ele comprou com o seu próprio sangue, que Ele está preparando a cada dia para encontrar com Ele naquele dia glorioso que está preparado, né? E a Bíblia nos chega a informar-nos que a noiva do Cordeiro de Deus, que é a igreja, é a menina dos olhos de Deus, né? O que temos no nosso corpo de mais precioso? É claro que todos os membros do nosso corpo são preciosos, mas dizem os poetas que os olhos é o espelho da alma, ou seja, o olhar das pessoas deixa transparecer aquilo que está dentro, né? Então, o que tem de mais precioso nessa terra não é o petróleo, não é o ouro, não é o diamante, não é qualquer outro metal. O que existe de mais precioso nesta terra é eu e você, porque fomos eleitos e escolhidos por Deus para sermos nação santa, né? Sacerdote santo, aliás, nação escolhida, sacerdócio santo e a noiva gloriosa de Cristo Jesus, né? Que Deus nos abençoe, irmãos. O tema, né, desta noite, né, que o pastor Josias escolheu, parábola da dracma perdida, nos traz a cada dia que a gente lê este texto uma mensagem nova para o nosso coração, né? E eu fui pesquisar sobre esse tema na Bíblia, em dicionários, em outros livros, né? E a gente vê, irmãos, que a riqueza, né, quando a gente lê a obra de algum autor comentando sobre essa parábola, por mais que você lê um ou outro, eles trazem informações novas que vêm enriquecer o conhecimento espiritual do crente, né? Então veja só, irmãos, a leitura do texto é Lucas capítulo 15, versículo 8 ao versículo 10, né? Veja que diz, Jesus continuou, né? Uma curiosidade que pesquisando eu pude perceber nesta mensagem é que todo o capítulo 15 ele fala de uma mesma mensagem, né? Apesar de termos aí 3 parábolas, né? Parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida, parábola da ovelha perdida, né? A mensagem central nas 3 parábolas é a mesma, ou seja, alguém perdeu algo, precisa ser encontrada, encontra, né, isto que tinha sido perdido, e após encontrar, ele alegra-se ou regozija-se, né? Mas, né, pesquisando mais alguma coisa, a gente fui buscar, irmãos, o significado da palavra parábola, né? E nos livros textos que eu pesquisei, parábola, ela primeiramente deriva da palavra hebraica massal, que é usada pelo menos 39 vezes no Antigo Testamento, não com o mesmo significado, aliás, com o mesmo nome de parábola, né?
Mas lá no Antigo Testamento, né, a parábola ou o nome marçal, né, que pode ser traduzido, pode ser visto ou entendido na forma de provérbio ou de analogia. Né? No Novo Testamento, né, a maior parte do Novo Testamento foi escrito no grego. Né? No grego, a parábola significa, né, colocada ao lado. É você pegar uma verdade espiritual ou uma verdade material, colocando ao lado de uma verdade espiritual e fazendo uma comparação. Quantas vezes Jesus diz assim: o reino dos céus é comparado a isso? Ou seja, é trazer uma figura de linguagem colocando ao lado para explicar uma verdade espiritual. Não é? No Novo Testamento, parábola pode ser traduzido por paroímia, que significa adágio, ditado, enigma e etc. Né? 48 vezes, pelo menos, encontramos a palavra parábola no Novo Testamento. Uma curiosidade sobre parábola é que é um erro muito grande afirmar que o uso de parábola tornava o entendimento da verdade espiritual sempre mais simples. E se a gente ler Marcos capítulo 4, versículo 2 ao versículo 9, na parábola fundamental, ou a parábola do semeador, você vai ver que o entendimento dessa parábola, nós só temos a clareza sobre ela, porque Jesus explica. Né? Veja aqui no versículo 12 e 13 do mesmo capítulo, ou seja, Marcos capítulo 4, versículo 12 e 13, os discípulos não entendem e perguntam a Jesus o que é que significa. E Jesus disse: olha, se vocês não entendem essa coisa simples, quanto mais vocês entenderão as demais parábolas. Então, desmistificando que a parábola era uma maneira simples de que Jesus usava para pregar. Outra curiosidade a respeito de parábolas também é que os discípulos entendiam melhor quando Jesus, né, não falava por parábola, ele usava linguagem simples. Você pode conferir isso lá em João capítulo 16, versículo 29 e 30. Os discípulos diziam assim para Jesus: agora nós te entendemos, porque o Senhor não fala por enigma e acreditamos que realmente você é o Filho de Deus. Né? João capítulo 16, versículo 19 e 30. Quarta curiosidade sobre parábola, que Jesus falou por parábola não porque ele queria, mas era para cumprir o que o profeta Isaías profetizou, né? Está escrito lá em Mateus capítulo 13, versículo 34 e 36. Era uma profecia bíblica que já tinha sido predita por Isaías e que Jesus, portanto, utilizava-se deste recurso para poder ministrar a palavra, porque muitas pessoas, né, que ouviam Jesus falar não entendiam. Outra coisa importante, né, neste texto também é entendermos o significado de dracma. Né? O que é uma dracma? O que é uma dracma? Ou o que significa uma dracma? E dracma é nada mais nada menos do que uma moeda grega de prata que tinha, né, o mesmo valor de um denário ou de um dia de salário de um trabalhador braçal. Eu encontrei aqui no meu pequeno dicionário da Bíblia que uma dracma também equivalia ao preço de uma ovelha. Então vejam, irmãos, que as coisas estão amarradas. Se a primeira parte da parábola, ou a parábola da ovelha perdida, o pastor perde uma única ovelha em meio a 100 que ele tinha, a mulher em meio a 10 dracmas de prata que ela possuía, ela perde também uma. Né? E se a moeda valia o mesmo preço da ovelha, portanto, se para aquele pastor uma única ovelha era importante, para aquela mulher uma única moeda que podia comprar uma ovelha também tinha uma importância fundamental. Né? Então veja que as coisas agora começam a ganhar um sentido muito grande. Esse mesmo autor diz assim: se nós equipararmos os valores, o homem possuía 100 ovelhas, e portanto uma ovelha perdida equivalia a uma parte de 100, ou a centésima parte de 100, né? Ou 1%, como você queira. Se aquela mulher tinha 10 dracmas e ela perde uma, ela perde 10% daquilo que ela tinha.
Mas se o pai de família tinha 2 filhos e um dos filhos perde a parte da herança e vai embora, ele perde 50% daquilo que ele possui. Então, são verdades, né, a respeito do assunto central, que é o mesmo, ou seja, alguém perde alguma coisa, sai a procurar, encontra e regozija-se por encontrar isso, né? Então, vindo, irmãos, para dentro das próprias verdades do texto, ou seja, Lucas capítulo 15, versículo 18, eu pude captar daquele livro algumas curiosidades. Primeiro, o capítulo todo, né, é uma única parábola, mas com 3 figuras de linguagem diferentes: ovelha, dracma e filho perdido, né? Segundo, a verdade central é a mesma, né, como eu já disse. Terceiro, a ovelha estava perdida e sabia disso, tinha consciência, né? A ovelha, ela se desgarrou do rebanho por algum motivo, né? Talvez ela começou a comer uma graminha aqui, uma graminha colar. Veja que o ambiente que a ovelha estava perdida era o que, irmãos? Um deserto, né? E deserto, a gente sabe que o alimento não é muito escasso. A gente é diferente do vale, né? O vale tem campinas, tem gramas, tem pastos verdejantes, tem abundância, né? O terreno do vale geralmente é muito mais fértil do que o terreno da montanha, né? Então, a ovelha perdida, ela não estava, né, no vale, ela estava no deserto. Então a escassez de alimento era grande. Por ser um ser vivo, ela tinha consciência. Você já viu que as ovelhas, outros animais, eles sempre se comunicam um com o outro através de uma linguagem particular ou peculiar que é só deles, né? Mas ele emite algum som para poder ser reconhecido pelos demais. A moeda, irmãos, ou a dracma, por ser um ser, né, não vivo, ela não podia expressar, ela não podia dar para aquela mulher que procurava aquela dracma alguma sonorização dizendo assim: olha, eu estou debaixo da cama, eu estou debaixo da cadeira, olha, eu estou debaixo do tapete, ou eu estou escondido em algum recanto da casa. Aquela moeda não podia falar, né? Talvez o pastor encontrou a ovelha porque ele escutou de longe aquela ovelha emitir aquele som sonoro, e ele, né, não antes de ver visualmente aquela ovelha, ele escutou aquela ovelha berrar, né, e ele disse: olha, a ovelha está naquela direção. A dracma não, né? Ela não podia se manifestar, ela era um ser que não tinha vida. Mas mesmo assim, irmãos, né, essa mulher procura diligentemente. Quarta curiosidade sobre a dracma. A figura, aliás, a parábola da dracma. A figura da mulher é um símbolo, né, do Espírito Santo que opera através da igreja, né? Veja que a figura daquela mulher é um símbolo do Espírito Santo que opera através da igreja, através dos crentes, através de mim, através de você. E foi uma promessa de Cristo Jesus dizer assim: antes de eu partir para a glória, deixarei outro Consolador que ficará com a minha igreja ou convosco para sempre. Ele ensinará para a igreja todas as coisas. Então, irmãos, é o Espírito Santo que deu a visão espiritual necessária para a mulher procurar a dracma perdida. É o Espírito Santo que encaminha o crente a orar a Deus e enviar a sua oração lá para o trono da graça de Deus com as palavras exatas, porque o apóstolo Paulo diz: até mesmo quando eu e você não sabemos o que falar, o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Quinta curiosidade: segundo o teólogo Stratton, esta parábola, né, pode ser chamada de a parábola dos 4 verbos. Primeiro verbo, procurar. Segundo verbo, aliás, primeiro verbo, perder. Segundo verbo, procurar. Terceiro verbo, encontrar. E quarto verbo, regozijar-se, né? Então veja, irmãos, que ela perde alguma coisa, ela procura,
são verbos que denotam também o que? Ação, né? Então, isso aqui nos leva a uma outra atmosfera. Tudo na vida do crente, irmãos, necessita de uma ação. Você não vai ser abençoado, receber da parte de Deus, conseguir alguma coisa na sua vida, se você não praticar uma ação, não tomar uma atitude na sua vida. As coisas estão ruins, pode melhorar, pode, mas depende de você. As ferramentas espirituais Deus te dá, é oração, é jejum, é consagração, é comunhão com Deus, é acesso livre ao trono de Deus. Se Satanás se colocar no caminho, assim como ele mandou o anjo lá para tirar o diabo do caminho, quando ele tentava impedir a oração de Daniel, Deus vai agir da mesma forma com você, porque a Bíblia diz que Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou. Teu Deus continua o mesmo Deus poderoso e que ama a sua igreja maravilhosa. Canta lá, aleluia. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Outra curiosidade importante é que no ministério de Jesus, as mulheres estavam sempre presentes, apesar de ser, como o irmão Saulo falou aqui sobre a mulher do fluxo de sangue, além da mulher, era discriminada porque a sociedade daquela época era uma sociedade patriarcal, ou seja, baseada nos valores patriarcais, Então, a mulher na sociedade era desprezada. Jesus teve ao longo do seu ministério a companhia de muitas mulheres, até mesmo aquelas que eram rejeitadas pela sociedade. Ele vai lá, a propósito da Maria Madalena, que era uma mulher de prostituição, tinha 7 espíritos demoníacos na vida. Cristo Jesus resgata aquela mulher do pecado. Disse que aquela mulher pecadora que os homens trazem perante Jesus e que diz: olha, essa mulher estava em ato de adultério, e segundo a lei de Moisés, nos diz que ela tem que ser apedrejada. Veja aí que o homem não aparece. A Bíblia diz que ela foi pega em pleno ato de adultério. A mulher veio, mas cadê o homem? Certamente quem estava com ela era importante, não podia aparecer na sociedade, ou aqueles que trouxeram era comprometido com aquele outro também, que trouxe só a coitadinha da mulher por ser pecadora, prostituta, pobre e mulher. Irmãos? O resto da história você já sabe. Jesus, para livrar aquela mulher da condenação da morte, porque ele não podia ser contra a lei de Moisés, estava escrito, tinha que cumprir-se. Ele disse uma coisa maravilhosa. Jesus é tremendo. Nós amamos Jesus por essas coisas extraordinárias, que ele disse assim para a multidão: quem dentre vós não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra dessa mulher. E a Bíblia diz, irmãos, desde o mais velho, desde o sacerdote, o puritano que batia no peito, dizia que orava 3 vezes ao dia, que dava dízimo de tudo quanto conseguia na sua vida, que orava não sei quantas vezes, que era isso, que era aquilo, soltou a pedra, foi embora para casa. Jesus levanta a vista, olha para aquela mulher, pergunta onde estão os acusadores. Ela diz: foi embora todo mundo, ninguém teve coragem de jogar alguma pedra em mim. Jesus era o único que podia condenar. Ele disse: nem eu te condeno, vai em paz, teus pecados, filha, estão perdoados. Louvado seja o nome poderoso do Senhor Jesus. Então veja, irmãos, que uma outra curiosidade deste mesmo escritor que eu encontrei neste texto, que ele diz: a chave para o entendimento de toda a parábola está pendurada na porta da frente. Jesus inicia essa parábola dizendo que cobradores de impostos e pecadores procuravam Jesus para escutar. Os fariseus, e os escribas, os homens que julgavam ser entendidos da lei, eles faziam o quê? Murmuravam, acusavam, ficavam na porta, nem entravam, nem participavam do céu, da bênção de Deus, nem recebia de Deus, nem recebia de Cristo, e queriam impedir que os outros recebessem. Tem crente igualzinho hoje, que nem entra, nem recebe, nem glorifica, nem busca Deus, nem fala línguas estranhas, nem busca os dons espirituais,
mas a língua é desse tamanho para criticar quem faz. Parece que os fariseus do século I da igreja cristã ainda habitam na igreja de hoje. Mas Jesus está falando da mesma forma, assim como as mulheres eram desvalorizadas, Jesus enaltece a figura da mulher nessa parábola. Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira parte da parábola, irmãos, nós vemos aqui que a figura do pastor, e eu descobri também que na figura do pastor a gente pode ver pelo menos 3 qualidades. Na figura da mulher também você vai poder enxergar 3 qualidades, Uma da qualidade masculina, coragem, E será que as mulheres também não são corajosas, Oi? Irmãos, as mulheres são corajosas? Também, Mas provavelmente aquela mulher não teria coragem de sair pelo deserto, correndo perigos de ser apanhada por lobos, chacais e outros animais terríveis para procurar uma ovelha. Talvez aquela mulher não tivesse coragem de ir procurar uma ovelha, mas o pastor sim. O pastor, ele empunha o cajado na mão e vai atrás ou em busca da ovelha perdida. Segunda qualidade do pastor, empreendimento. Terceira qualidade, resistência. Mas olha as qualidades inerentes à mulher. Primeira qualidade, paciência. Os homens são pavio curto, não é verdade, irmãos? O menino começa a dar trabalho por ali, daqui a pouco o pai vai lá e puxa na orelha, puxa o cinturão. Pavio é bem curtinho. Menino, na linguagem nordestinesa, aperreia a mãe o dia inteiro, e ela, para perder a paciência, é difícil. Primeira qualidade da mulher, paciência. Segunda qualidade da mulher, diligência. Terceira qualidade da mulher, observação. Para encontrar uma ovelha que é grande, meu filho, não precisa paciência, não precisa diligência, não precisa observação. Para encontrar uma dracma pequenininha, precisa de tudo isto. Veja a sabedoria de Jesus, irmão. Jesus é tremendo, ele é maravilhoso. Outro fator fundamental, a mulher era pobre, ela só tinha 10 dracmas. O dinheiro dela só dava para comprar 10 ovelhas. O dinheiro delas equivalia a 10 dias de trabalho. E elas sabíamos que um centavo daquele, uma dracmazinha daquele perdida, fazia uma falta enorme. Apesar do valor ser pouco, tinha um outro simbolismo ali por trás daquela moeda. Eu encontrei também naquele livro que era costume da época utilizar as dracmas para fazer uma tiara que se usava em volta da testa, e que aquela tiara em volta da testa feita de moeda, ela simbolizava noivado ou casamento. Era um compromisso de uma pessoa firmada com outra. E todo compromisso carrega um simbolismo muito grande de perfeição, de comprometimento. A igreja de Cristo, ela está comprometida com Cristo, irmãos, com Jesus. O seu compromisso é com Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, eu não vou pecar, você não vai pecar, não é porque não está na presença do pastor Jorge, não é porque está na presença dos presbíteros ou dos homens que sentam-se nessa tribuna, é porque o Espírito Santo, que tudo vê, que tudo enxerga, que tudo sabe, está ali juntinho de você e dizendo: você é filho de Deus, e como filho de Deus você tem que dar bom testemunho, você tem que ser representante dos céus. Então veja só, não era uma questão de uma simples moeda, mas ela queria restaurar aquele simbolismo que representava a perfeição. Por isso que a coisa tinha tanto valor. Outro fator importante nesta parábola é que a dracma foi perdida aonde, irmãos? Dentro de casa. A casa, aqui nesta
todas as semanas, muitas vezes está perdido, né? São crentes que não conseguiram ainda se libertar, irmãos, né? Tem crente que está dentro da igreja, mas ainda toma uma pinguinha, uma cervejinha, né? Tem crente que está dentro da igreja, mas ainda fuma. Tem crente que está dentro da igreja, mas ainda joga na telecena, no jogo do bicho. Tem crente que ainda está dentro da igreja, mas ainda não se apartou, ainda tem uma imagem de escultura escondida lá dentro de casa. Tem crente que está dentro da igreja, mas ainda não se apartou de ser fofoqueiro, mexeriqueiro, de falar da vida alheia. Está dentro da igreja, mas ainda está perdido, não foi salvo, não foi encontrado ainda, não restaurou o estado original. E Jesus está dizendo, é necessário que você encontre, volte ao estado original, né? Apocalipse, uma das 7 igrejas da Ásia, a Bíblia diz que ao anjo daquela igreja, Deus recomendou, volta, retorna ao primeiro amor, volta a praticar as primeiras obras, volta a ser crente fiel, porque são os crentes fiel que vai subir, canta lá, manarrassume, camanaciá, pregoia. Porque o caminho é estreito, irmãos, a porta é apertada, só entra no céu se for salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus nos convida a regozijarmos com a restauração daqueles que estavam caídos na fé dentro de nossa própria igreja, né? Então, irmãos, né? Aquela mulher também, no texto aqui do versículo 8, veja, ela acende uma candeia. Se ela acende uma candeia, era porque ela tinha, azeite, né? Candeia e azeite é símbolo de quê, irmãos? Do Espírito Santo. Veja que a gente retorna à pessoa do Espírito Santo. Sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. Crente sem Espírito Santo é crente vazio, irmãos. Crente sem Espírito Santo é crente fraco. Crente sem Espírito Santo é crente que não tem prazer de buscar a Deus. Crente sem Espírito Santo é crente que não ora, é crente que não jejuma, é crente que não prega a palavra, é crente que tem vergonha de dizer que é crente. Você é crente, né? Eu frequento a igreja, eu vou lá de vez em quando. Falta Espírito Santo na vida, né? Falta Espírito Santo na vida. Veja lá em Atos dos Apóstolos, depois que os discípulos recebem o batismo com o Espírito Santo, passam na porta do templo, chamada Formosa, cura aquele coxo. Depois os sacerdotes ficam sabendo, pegam os dois, Pedro e João, açoitam eles, diz, olha, se vocês não quiserem apanhar mais, não quiserem ter problema conosco, vão caladinho, não diga mais nada. E eles dizem o que, irmãos? Porque nenhum nome é dado nos céus ou na terra, pelo qual possamos ser salvos. Presença do Espírito Santo faz com que o crente não tenha vergonha de Deus, do Evangelho, de testemunhar. Aquela mulher tinha Espírito Santo, e o Espírito Santo, irmãos, ele ensina, ele guia. Aquela mulher jamais teria encontrado aquela dracma perdida se ela não tivesse o Espírito Santo. Segunda lição importante, ela varre a casa. Essa curiosidade me chamou a atenção, porque será que a mulher poderia encontrar a dracma sem varrer? Oi? Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é verdade? Varrer a casa tem o objetivo de eliminar o quê? Sujeira. Né? Parece que não tem nada a ver com a dracma, porque ela, sem uma vassoura na mão, ela podia ter encontrado a dracma. Né? Levanta o tapete, olha debaixo da cama e assim vai. Mas isso também, irmãos, quer dizer que nós precisamos varrer as nossas impurezas espirituais. Aleluia. Viu? Quantos costumes nós vamos agregando na nossa vida? E lá no Nordeste, onde eu vim, tem alguns irmãos que pregam assim. Tem crente que já aderiu, né, à filosofia
tem nada não. Não, irmão, só uma pinguinha, não tem nada não. Só uma olhadazinha no forró, não tem nada não. Ou no baladão, como vocês têm por aqui. Então veja só, precisa varrer a casa. Ela fez isso, irmãos, com diligência. Ela não desiste, é outro fator importante. A Bíblia diz assim: batei, e o que, irmãos? E abri-se. Tem crente, irmãos, que desiste muito fácil. Tem crente que na primeira vez que ele tenta não deu certo, ele deixa para lá. Deixa para lá. Eu orei aqui para Jesus mandar para Jesus mandar um varão abençoado, que eu estou precisando de um esposo, mas faz 2 dias que eu orei, Jesus não mandou, eu vou buscar no mundo mesmo. Falta de fé, né, irmãos? A mesma coisa os rapazes, eu estou orando para Jesus mandar uma Rebeca para mim, irmãos, faz 10 dias que eu oro, e eu disse assim: Senhor, a primeira que entrar pela porta, será aquela mesmo que tu tem mandado para mim? Não entrou ninguém, mas vou procurar no mundo. Ou seja, desiste facilmente. Aquela mulher nos traz uma mensagem importante. Enquanto ela não acha, ela não para de procurar. Veja o caso de Jacó lá no vale de Jaboque. O anjo dizia: já está amanhecendo o dia, solta-me. O que é que Jacó disse? Só deixo você partir no momento em que você me abençoar. Eita coisa boa, igreja. Pode demorar, irmãos, quantos dias forem, mas a mulher está dizendo aqui: procure com diligência. Se é batismo com o Espírito Santo, ora com perseverança, com diligência, porque no tempo de Deus vai te abençoar. Se aprova, irmãos, do mesmo jeito, porque para Deus nada há impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, para concluir, outra coisa importante desse texto é que a mulher, ela era bem relacionada. Veja que quando aqui no versículo 10, quando ela, aliás, no versículo 9 e 10, da parábola, após ela encontrar, ela vai até as suas amigas e vizinhas. Então, ela convida amiga e vizinha. Você já pensou se aquele crente não tivesse, se aquela mulher não tivesse bom testemunho? Se não fosse um crente de bom testemunho, ela tinha coragem de procurar as vizinhas, irmãos? Isso, irmãos, é importante. O crente ter vida espiritual, o crente ser uma verdadeira testemunha de Jesus, por onde veja o testemunho daquela mulher, da sunamita, a respeito de Eliseu. Eliseu sempre passava na casa daquela mulher, a caminho para ir a um determinado local. Aquela mulher chama o seu esposo certo dia e diz assim: eu tenho observado que este homem, Eliseu, é um santo homem de Deus. Mas tem vezes, irmãos, que o mundo olha assim para nós e diz: no dia que eu for ser crente, Deus me livre. Tem uns que vai até mais longe, assim: Nossa Senhora me defende, eu sou igual a ele. Deus me livre de ser igual a esse crente. Ou seja, o testemunho deste crente é tão ruim que nem os incrédulos querem comunhão com ele. Aquela mulher era bem relacionada, ela chega lá e convida as amigas, e convida também as vizinhas, aquelas que não eram próximas a ela, e todas vêm e se regozijam com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, irmãos, ter amigos, porque quando você precisa se regozijar, você vai encontrar pessoas para alegrar com você. Alegrar-se sozinho, eu tenho para mim que não tem graça nenhuma. Tem, irmãos? Você já pensou o camarada lá para as moças, que é uma data importante, 15 anos de idade, festa de debutante. Você comemorar os seus 15 anos de idade, você sozinha, com um bolinho, uma velhinha de
você canta o parabéns, né? Apaga a velhinha e parte o bolo e come. Tem alguma graça? Nenhuma, né? Então, irmãos, na nossa caminhada espiritual, a Bíblia está dizendo: faça amigos, né? Faça amigos, né? Porque é na hora da necessidade que a Bíblia diz que os amigos ajudam, né? Em oração, ajudam na contribuição, ajudam de alguma forma, mas ajudam, nem que seja a se alegrar com você, né? Então, irmãos, crente, né? A Bíblia diz: se possível, né? Oi? Se possível, tendes o quê? Paz com todos os homens. Que Deus nos abençoe. Amém.